Bom dia, eu vou trazer para vocês aqui agora em Daniel, capítulo 1, os jovens israelitas da corte de Nabucodonosor. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo de seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre prisioneiros israelitas e alguns jovens da família do rei, e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes e instruídos a ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sedraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer comida e beber vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel fala com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, Ananias, de Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim de 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deveriam ser servidos aos 4 jovens e só lhe dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim de 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias e Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano que o rei Ciro começou a governar na Babilônia. Aqui no versículo 8 diz que foi Daniel que resolveu não se contaminar com a comida do rei. Deus viu sua atitude e moveu o coração de Aspenaz a conceder o seu pedido. Uma atitude de fé de Daniel, que foi até o guarda e se pôs à prova, pedindo que desse 10 dias a eles. E se visse que eles estavam mais fracos, poderia fazer o que quisesse com eles. Ou seja, provou a sua fé em Deus. Ele poderia até morrer, né? Por ele não estar sadio ou forte, como era o desejo do rei. Como ele pediu, falou que o guarda fizesse o que quisesse com eles. O Senhor honrou sua fé
E pois os 10 dias, após os 10 dias estavam mais saudáveis e mais fortes do que os outros. Então o guarda passou a dar só legumes para eles. Porque foram fiéis, Deus os abençoou com conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel, que foi quem tomou a principal atitude, além desses acima, deu o dom de explicar sonhos e visões. Ele foi beneficiado com mais dons do que os outros pela sua atitude de fé. Eles ficaram melhores que todos os outros. Deus os destacou e os honrou, pois por isso todos ficaram trabalhando no palácio. E também honrou, pois além dos dons dos babilônios reconheceram que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Destaca que Daniel só saiu do palácio quando o rei saiu do trono e Ciro passou a governar. Conclusão. Primeiro, o que me chamou a atenção foi a atitude de Daniel. Partiu dele, não foi Deus quem falou. Por ele escolher não se contaminar, o Senhor moveu corações a favor dele, e ele foi além, pois a sua vida prova diante do guarda que aceitou, e Deus o honrou, e estavam mais fortes. Aplicação na nossa vida, né? Ser fiel a Deus e honrar a Deus com nossas escolhas e atitudes, por mais atrativo que pareça o manjar do rei. Que possamos pegar essa palavra, que possa falar melhor ao seu coração, né? Porque aqui está bem explicado. A própria palavra se explica. Que possamos deixar de nos envolver com coisas que nos afastam do Senhor, né? Porque às vezes não é um alimento, mas é algo que esteja nos afastando, seja celular, seja amigos, né? Algumas influências, que possamos estar vigilantes, né? Para que não possamos ser tragados nesses últimos dias, né? Tem que ter uma vigilância redobrada. Então, que possamos ficar firmes no Senhor e ser fiéis a Ele, não importa qual for a condição. Eu vou ficando por aqui, que você medite nessa palavra, que você leia a palavra, que ela é a verdade, ela liberta, ela cura, ela é bálsamo, ela é força, ela é alimento, né, para o nosso espírito. Fica com Deus e eu vou ficando por aqui.